Boa noite para todo mundo. Tô devendo vocês a aula da semana passada. A moça que arruma para mim, para colocar, Boa noite, pode botar 20. ela teve um probleminha, mas essa semana vai as duas aulas junto, tá? Eu mando o link para você. Então, a nossa aula dessa semana e da semana que vem, elas são sequência. E a gente vai falar um pouquinho de acesso venoso. Eu vou tá aqui acesso venoso central 1 e 2, porque o foco acaba sendo, né, não é um procedimento, não são procedimentos cirúrgicos, tem algo, vocês vão ver que um desses procedimentos aí é um procedimento cirúrgico, é o cirurgião que faz um único exclusivo, que é a dissecção venosa, mas todos os outros procedimentos são procedimentos médicos. Às vezes, para a gente ter mais facilidade no manuseio de algumas situações, acabam solicitando que o cirurgião, né, o residente de cirurgia, seja responsável pela parte de acessos profundos em algumas unidades hospitalares. E a gente acaba resolvendo também algumas complicações associadas a esses acessos, né, a realização desse acesso. Então, acesso venoso, né, é a via de administração de medicação diretamente na veia, né? Sendo essa veia uma veia periférica ou uma veia central. Então, aí é possível fazer medicação em grandes quantidades, e aquelas medicações que elas não podem ser administradas pela via oral, né? Então, a gente utiliza esses acessos para a realização dessa administração, não só de medicação, mas em alguns casos para a gente fazer reposição volêmica, né, no doente, a gente fazer hidratação no doente, né, para a gente fazer soro, né, reposição volêmica, hidratação venosa, né, é o famoso fazer o soro para o doente. Então, eu vou começar no primeiro, o mais comum de todos, que já Oi, fez Dê. alguma vez ou Alô? te já viu Tô alguém em aula, tá? fazendo. Tô em aula. Tô em aula. Por que você fala? Tá? Tô em aula. Tô em aula. Peraí, deixa. Ou Oi? a gente está habituado a ver um doente fazendo e a gente vai passar para os nossos doentes fazerem, né? A gente vai fazer um acesso para colher um sangue, vai fazer um acesso para fazer uma medicação, seja ela de emergência ou medicação de uso regular, né? Medicação de uso regular é aquelas medicações que o doente está internado e vai ficar fazendo a cada horário uma medicação. Por exemplo, dipirona. Dipirona o paciente pode fazer das duas formas. Uma dipirona SOS, quando ele sente dor, quando ele tem febre, eu faço a medicação SOS. Ou eu faço uma medicação regular de horário, que é a medicação dipirona, que eu faço de 4 em 4 horas. Por exemplo, um doente em pós-operatório, porque eu não quero que o doente sinta dor. Então, eu já vou dar de 4 em 4 horas de pirona regular para ir. Às vezes é um doente que chega na emergência, né? A gente faz uma medicação e manda ele embora. Então tem várias. Ah, meu paciente chegou lá desidratado, vomitando. Eu preciso dar soro para o meu doente. Então, eu preciso desse acesso. Esse acesso tem várias funções. Então, acesso periférico, acesso venoso periférico, ele é rápido e ele é seguro, tá? Ele é rápido e seguro. As pessoas conseguem fazer com mais facilidade. A gente não é, vamos falar assim, qual que é uma especialidade clínica que nós médicos pegamos mais acessos às vezes que a enfermagem? Um exemplo dessa especialidade é anestésio, né? O anestesiologista, ele tem uma facilidade por ele fazer diariamente, várias vezes durante um dia, acessos, né? Acessos periféricos, acessos profundos.
eles têm habilidades maiores que, às vezes, a maioria das outras especialidades, que, às vezes, grande parte é a enfermagem que faz, tá? Mas a gente tem que saber fazer. Às vezes você está num lugar onde a pessoa que está com você não tem tanta experiência, não saiba fazer, né? Então você tem que auxiliar, né, aquela pessoa para poder resolver a vida do nosso doente, né? Então já falei aí, é utilizado para coleta de sangue, infusão de medicação, de soro. As veias mais usadas, anticubital ali, né? A fossa anticubital, poplítea, jugular externa e N outras veias que podem ser usadas. Porque às vezes o paciente tem uma veia no dorso da mão que ela é mais visível, é mais fácil o acesso, então é feito. Na fossa anticubital é a mais comum. Às vezes você tem no dorso do pé, criança, é muito comum fazer também no dorso do pé. Às vezes aquele vaso ali é mais fácil. Então é muito variado. Quais são os materiais que eu posso usar para poder realizar esse acesso venoso periférico? O acesso venoso periférico eu tenho duas formas de fazer. Com gelco. O gelco então, a Maria Clara está falando, sempre faz na mão porque não consegue no braço. Criança é difícil de pegar acesso, principalmente aquela criança gordinha. Então, ele tem um vasinho fininho, né? O calibre é pequeno, às vezes vai lá no pé. Até nós adultos, às vezes tem uma dificuldade, tem um vaso muito fino. Então, a gente acaba aprendendo onde também é mais fácil de conseguir, né? O acesso. Mas temos pessoas de extrema habilidade, né? Eu falo que as enfermeiras são anjos para poder pegar acesso nesses doentes que são difíceis, manipulação. Às vezes o paciente é muito manuseado, muito manipulado, tem muito tempo internado, fazendo muita medicação, muito antibiótico, então fica ruim de veia. Paciente idoso, criança, as meninas da pediatria, da UTI neonatal, elas têm muita habilidade, né, para pegar acesso nesses pequenininhos. Então, assim, a gente tá anos-luz de ter a habilidade que elas têm, mas a gente também tem que saber fazer, né? Então, o gelco é aquele material que ela tem uma agulha e ela tem uma parte de silicone em volta, né? Aquela parte plástica, que é a parte que você vai deixar no doente. Esse da primeira foto aqui na mão, tá? Já tá acoplado ao equipo de soro, mas é aquele que você pode deixar no doente, né? Não precisa retirar. Por quê, Aline? Porque o scalp, a agulha é a última foto onde é que a moça está colhendo sangue. Ó. O scalp vai ficar lá, ó, é a agulha que está lá dentro do vaso. Então, pode transfixar aquele vaso, vai machucar o seu doente. E o scalp não. O scalp pode deixar lá, que o material é próprio para poder ficar dentro do vaso. Tinha uma coisa para falar. Além disso, não precisa ficar necessariamente o tempo inteiro correndo soro, tá? A gente chama desses acessos, que eles ficam lá na veia, a gente coloca um sorinho ali e fecha e deixa sem nada conectado, acesso salinizado. É aquele doente que eu quero fazer medicação, ele tem um antibiótico, ele tem uma analgesia, um remédio de vômito, seja qualquer medicação, que ele precisa fazer uso regular e venoso, né? E eu não quero mais deixar ele com hidratação, porque o paciente cirúrgico, por exemplo, já está comendo, operou uma hérnia num dia, no outro, ele já está comendo pela boca, né? Arroz, feijão, café da manhã, comeu pão, café com leite. É um doente que ele não precisa de soro. Então, mas eu quero fazer analgesia nesse doente regular, porque eu não quero que ele tenha dor no pós-operatório. Então, eu deixo esse acesso, esse gel salinizado, tá? Aí eu trouxe essa. Hoje eu fui mais esperta, eu vi que vocês tiveram um pouco de dificuldade de entender, eu acho que é uma troca, né, que a gente está fazendo. Eu trouxe para vocês verem como que é o preparo para a gente fazer em cada um desses acessos, né? Porque às vezes tem alguém que não tem o hábito de ir ao hospital,
às vezes viu fazendo, mas não entendeu o que faz, como é que faz, então fica mais fácil. Então, ela fez a asepsia da mão. É um procedimento que eu uso luva de procedimento, tá? Eu não preciso de luva, ela ainda não tinha colocado, porque ela foi colocar o garrote para fazer um estase, para parar, né, aquele sangue venoso que tá vindo ali do paciente no braço. Então, ela faz um garrote com esse, faz um torniquete com esse garrote aí antes. Ela palpou com o dedo sem a luva para ela sentir onde estava o vaso, tá? Colocou as luvas e tá fazendo a asepsia, antisepsia. Eu vou dar aula para vocês, quem é do quarto eu já dei. Quem vai chegar no quarto eu vou dar essa aula para vocês de asepsia, antisepsia. Então, ela limpou, sempre seguindo o mesmo sentido para cima, e ela tá com gel aí na mão. Ó. Ela foi lá dentro do vaso, vocês vão ver que vai refluir sangue ali na pontinha transparente. Esses gelcos têm tamanhos variados, do mais fininho, 24, até o 14, que é o mais calibroso, tá? Colocou um Tegaderm, que é um curativo transparente, para fixação daquele gelco, tá? Desse scalp, para que ele não saia, e ele é ótimo porque ele é transparente, ele permite com que a gente veja se não está tendo flebite naquele vaso, né? Tá tendo infecção naquele vaso. Ó, agora ela conectou um polifixo, que é uma saída, né? Como se fosse um equipo de soro que tem duas vias. Eu posso utilizar as duas vias ali. Enquanto tá correndo soro em uma via, eu posso fazer medicação em outra, tá? Então, ela fez a fixação, ou ela fez um teste de fluir e refluir para ver se realmente estava dentro do vaso e fixou. Vocês vão ver que ela vai tampar. Ó, esse aí é um acesso venoso periférico salinizado. Eu vou deixar ele ali, ele não está funcionando a todo tempo, mas ele vai funcionar no momento que eu necessitar de realizar ou hidratação ou fazer medicação naquele doente. Normalmente é colocado quem funcionou nesse curativo de cima, qual a data que foi feito, porque a gente vai ter um controle de quanto tempo ela fazendo. Ó, vai fazer medicação, ó, ela aspira sempre antes e injeta aquele que ele vai fazer de medicação. Fechou. Fechou ali de novo. A gente ter o controle de quanto tempo aquele acesso está ali naquele doente, tá? É importante a gente ter muito cuidado, né? Eu vou pausar aqui. Pausa. Importante a gente ter muito cuidado, né, com esses acessos, porque é uma porta de entrada, né, de bactéria ali para dentro do vaso. Então, pode fazer uma flebite, uma inflamação da veia. Né? O paciente evolui com edema no local, hiperemia, dor e, às vezes, febre, saída de secreção purulenta. Alguns pacientes fazem episódios de bacteremia, quando tem vou falar grosseiramente para vocês entenderem, né? Quando você tem uma descarga de bactéria ali e esse doente começa a fazer reação, dá tremor, né? Da febre, tem várias relações de bacteremia, picos de temperatura. Então, a gente tem que ficar de olho. Porque se eu tiver flebite, né, no meu vaso, eu tenho que tirar e funcionar em outro local. Um paciente que está internado, está bem, né? Vou falar do meu doente, que é um doente pós-operatório, né? Tá ótimo, 4, 5 dias de pós-operatório, começa a fazer febre. Febre, alteração do leucograma. Primeira coisa que eu vou olhar no doente cirúrgico, vocês vão aprender isso também, é olhar se no local que eu fiz a cirurgia, né, no sítio cirúrgico tem infecção, que é o primeiro local, tá? Não tem nada, eu vou procurar outros locais. Vou olhar urina, se tem infecção urinária, vou olhar se tem infecção respiratória e vou no local de acesso, de punção, tá? Se tiver infecção no local de punção, independente de qual desses que eu for falando, a conduta é tirar o acesso e puncionar em outro local
e tratar, igual a flebite. Eu vou fazer calor local, em alguns pacientes ainda há necessidade de fazer antibiótico, até pode ser até oral, tá? Normalmente fazem uma cefalexina para esse doente, muito calor local. Acesso intraósseo. Acesso intraósseo não é muito comum da gente ver, tá? É uma especialidade que faz acesso intraósseo com uma certa, com uma frequência maior do que o cirurgião, do que o clínico, do que qualquer outra especialidade, é o pediatra. Porque vocês vão ver que na última foto é até uma criancinha, que às vezes é uma criança de difícil acesso, que não consegue um acesso periférico. Normalmente são pacientes graves, pacientes sépticos, vítimas de grandes traumas, que eu não tenho um acesso periférico, eu tenho um acesso através da medula óssea. Eu vou transfixar mesmo o osso e vou fazer soro, medicação, hemoconcentrado, tudo ali dentro da medula, né? E vai para a vascularização. Então, é a opção de paciente sem acesso, eu não tenho condições de acesso periférico, não tenho condições de acesso profundo, dissecção também difícil, então eu vou para o acesso intraósseo. Então, acomete pacientes, normalmente pacientes muito graves. A via de acesso é uma via rígida, né, que é o osso, né, eu vou injetar lá na medula, vai fazer infusão de solução, medicação em situações de emergência. Introduz a agulha lá na cavidade da medula óssea. Os locais mais comuns de punção são tíbia proximal, tíbia distal e fêmur distal. Ah, Aline, é esquisito, mas faz, tá? É necessário. Em alguns doentes é necessário. E é tão eficiente como qualquer outro, tá? Também temos... Só ficou alto. Ó. Fez a palpação, desceu até a tíbia proximal, lateralizou. Espera aí. Eu não consegui diminuir. O Thales me perguntou aqui se acesso na... Vou voltar. Se o acesso na medula óssea, eu tenho que... Espera aí, vou voltar aqui, rapidinho. Se o acesso aqui, o intraósseo, eu tenho que mudar. Se tiver infecção, eu tenho que mudar, tá? Qualquer um, porque vai ser porta de entrada e esse paciente pode fazer uma sepse, uma disseminação aí. Então, qualquer acesso que tenha sinais de infecção, você retira e troca por outro acesso, tá? Então, vou lá. Eu não consegui diminuir o volume desse vídeo aí, tá? Então, vai ficar meio alto. Ainda sou iniciante em informática. Palpou a patela, desceu até a tíbia, porção proximal, lateralizo, faço asepsia, antisepsia do meu doente. E ela tem, ó, uma pistolinha que é própria para fazer. O Thales me fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Não, não faz sem anestesia, tá? Faz com anestesia. Você faz asepsia, antisepsia, faz anestesia local. Mas assim, tem que entender que esse é um doente grave, tá? Não é um doente de qualquer momento. Assim, aleatoriamente eu vou escolher um acesso intraósseo. É uma das últimas opções de acesso. É quando eu não tenho nenhum tipo de acesso, meu doente está ali, eu preciso hidratar, eu preciso fazer medicação, preciso fazer antibiótico, eu não tenho como
começar, mas o máximo de anestesia ali que eu vou ter, posso fazer um botãozinho anestésico na pele, pego a lidocaína e faço anestesia ali no local. Mas a anestesia não tem como fazer, porque a anestesia venosa, né, uma sedação, qualquer coisa, ele não tem acesso para fazer. Normalmente, tem alguns enfermeiros treinados, mas normalmente o médico que faz, tá? Não tem empecilho para o enfermeiro fazer, ele está habilitado a fazer, tá? Se ele for bem treinado. Aí ele me perguntou assim, ó, se tiver infecção, pode ficar, no caso, 15 dias no mesmo acesso na medula, por exemplo? Então, o acesso intraósseo você faz naquele momento imediato, né? Que você precisa tirar o doente daquele quadro de gravidade. A partir do momento que você começa a fazer medicação, né? Reposição volêmica, reposição de hemoconcentrados, o que aquele doente necessitar, você já vai começando a ver que você tem outras vias de acesso. Ele já vai melhorando, né? Vai estabilizar e eu aí tenho tempo para avaliar um novo tipo de acesso. Hoje, a gente tem uma grande inovação, né? A parte tecnológica na medicina hoje está muito importante. Então, hoje a gente tem mão de um ultrassom. Eu vou mostrar para vocês na outra aula que a gente vai falar de acesso profundo. Fazer a punção guiada por ultrassom. Então, facilitou muito a nossa vida, tá? Eu tô lá na emergência, o ultrassom é do tamanho do celular. Conecto no celular, passo o transdutor, acho o vaso e faço a punção, tá? Então, assim, esse acesso aí não vai ficar 15 dias no doente, porque ele vai ter outros acessos que serão melhores e mais viáveis, tá? Esse é aquele doente que chega e não tem como achar. Contraindicação, quando eu não faço acesso intraósseo. Quando eu tenho sinal de infecção onde eu vou puncionar, tá? Fratura no local, no osso, onde eu escolhi, até coloquei uma foto aí de uma tíbia toda fraturada em locais diferentes. Então, eu não vou fazer punção aí. Prótese de joelho, que é no local mais comum de punção. Isso é mais para adulto, né? A gente fala em adulto quando fala de prótese. Punção prévia nas últimas 24 horas, já tentei puncionar, estava ali, não vou no mesmo local. E dificuldade para encontrar o ponto certo. Às vezes você não tem habilidade, né? É uma curva de aprendizado, né? Eu vou fazer o primeiro, porque eu aprendi a técnica, eu vi alguém fazendo, eu li no livro, eu sei como faz, vou no local, faço tudo, mas eu não tenho aquela habilidade, eu não tenho aquela certeza de que está lá, né? Eu tenho dificuldade de achar o ponto de fazer a punção. Então, é uma contraindicação. Você não vai colocar seu doente em risco, né? Então, isso aí são as contraindicações dos acessos intraósseo. Dissecção venosa. Essa aqui é um acesso que só o cirurgião faz, tá? Porque é um procedimento cirúrgico pequeno, mas é um procedimento cirúrgico. Então, é intervenção cirúrgica que proporciona a visualização do vaso que eu vou cateterizar, né? E vai me dar acesso àquela veia que eu vou fazer o cateterismo. Então, cateteriza a veia para acesso periférico ou profundo, tanto faz, eu posso usar as duas coisas. Normalmente a gente já opta para usar ele como profundo, porque se esse doente precisar de uma medicação, por exemplo, uma noradrenalina, que é uma amina vasoativa, que ela faz irritação no vaso periférico. Então, você precisa de um vaso profundo. Então, é um doente que, se eu estou dissecando uma veia, ele tem uma gravidade, tá? Então, a gente normalmente, né, eu falando nós aqui, serviço de cirurgia do UV, hoje é muito incomum fazer, tá? Como eu falei do ultrassom. Qual o paciente que dissecava a veia? É um paciente que tem distúrbio de coagulação. E se eu puncionar, dependendo do local de punção, vai sangrar, vai fazer hematoma. Um hematoma na jugular pode fazer compressão de via aérea, um hematoma de subclave que eu não consigo acesso.
Então, era um doente discrásico, né? Tem discrasia sanguínea, tem problemas por N fatores de coagulação. E eu não posso funcionar, então eu tenho que dissecar aquela veia, né? Quando eu era residente, não tem muito tempo isso, aqui a gente dissecava muita veia, tá? Eu aprendi a dissecar veia, a gente dissecava veia sozinho. Não precisava nem o staff ir, a gente já era muito treinado. Hoje, com o advento dos kits, né, de acesso profundo, kits de punção, e com agora ainda mais, né, uma coisa mais recente, o ultrassom, então é feito muito menos, só mesmo em pacientes com indicação, tá? Veias mais utilizadas, a basílica a nível da prega cubital, que a gente faz, a braquial no súcubo septal e a veia safena lá no maléolo interno. São os 3 locais mais comuns, né, que é mais fácil pela disposição, né, pela anatomia, encontrar as veias para poder realizar a dissecção. Ó, aqui tem uma fotinha, abre a pele, vai afastando, encontra o vaso, mas tem um videozinho para vocês verem. Aqui já é quase finalizado. Tem um catéter aqui numa abertura contralateral que ele está testando se está dentro do vaso ou não. Ó, vamos lá para o vídeo. Opa, passou direto. Então, fez toda a asepsia, antisepsia, colocou um campo estéreo por cima, um campo estéreo fenestrado. Ele tá de luva estéreo, tá? Fez a incisão transversa na fossa cubital. Ó, tá dissecando a basílica. Ó, ele vai falando. Vai afastando com os afastadores o Farabeuf. Aí, ele achou a basílica, vou dar um pause. Achou a basílica, você vai divulsionando. O que é divulsionar? É afastar ali a musculatura até você chegar no feixe vasculonervoso. Quando ele chega lá no feixe vasculonervoso, ele vai separar artéria, veia e nervo. E a gente separa, né, essa veia. E a gente faz um teste, tá? O teste é para ver se aquilo ali é artéria ou veia. Porque às vezes o paciente está muito desidratado, você não consegue ver a artéria pulsando. Então a gente faz um teste, coloca um fio em cada extremidade do vaso. Então, como é veia, vai encher de baixo para cima, né? Em direção da mão para o ombro. Então, quando eu solto o fio que está na parte distal, em relação, né, perto da mão, mais próximo da mão, aquele vaso enche de sangue. Aí eu levanto de novo e esvazia. Quando eu solto a parte proximal, que é a que está perto do meu ombro, né, o vaso vai ficar vazio. Então, esse teste é para a gente ver se tem o vaso. Aí ele vai chegar nessa parte aqui. Eu testei que é mesmo uma veia. Eu vou ligar a parte distal, a que está lá perto da mais próximo da mão, do cotovelo do doente, que está mais para baixo, tá? Ele reparou, prendeu o fio ali, ó. A flebotomia, ele vai abrir a veia. Ele fez uma anestesia aqui em outro local, abriu, porque ele vai passar o catéter em uma abertura contralateral. Ele não passa dentro de onde ele vai rafiar, onde ele fez o procedimento em si. Ó, ele veio com a Kelly, passou ele por dentro e vai puxar o catéter, ó. Vocês vão ver um catéter longo, fino, que vai entrar dentro da veia. Ó, ele passou pela abertura contralateral, ele está conectado a uma seringuinha de soro, porque depois ele vai testar se está fluindo e refluindo. Ó, a flebotomia, ele vai abrir a veia. Ó lá, sangrou. E aí ele vem e vai cateterizar, vai passar o catéterzinho, a sondinha dentro da veia.
Não é tão fácil igual ele mostra aí não, tá? Porque normalmente o vaso é mais fino, tá colabado. Então, ele coloca todo o catéter, você mede para você ver até aonde você vai com aquele vaso, para não ficar muito introduzido, às vezes vai lá no coração do doente. Aí ele faz a ligadura distal para prender aquele vaso ao catéter. Corta ali, ele fez uma bailarina para fixar o catéter para não sair na hora da manipulação. Olha lá, testou se tá fixo para ninguém arrancar na hora de manipular. E, ó, e agora ele vai injetar soro, já fechou a sutura, e aí ele injeta e aspira, ele tem certeza que tá lá dentro. Então, isso é uma dissecção venosa, tá? Então, a dissecção venosa é um procedimento realizado só pelo cirurgião, tá? Ninguém mais faz. Hoje é pouco feito, só com algumas exceções. PIC. PIC é um acesso central, né? É como se fosse um acesso venoso central. Ele é um acesso venoso, só que a gente não pega um vaso profundo. A gente pega através de uma punção de um vaso periférico a longa distância. Olha para vocês verem, ele está funcionado lá no braço, lá no antebraço, né? Ou ali próximo da fossa cubital. E o catéter, olha pela foto do esquema, ó. Ele vai até veia cava superior. Porque quando a gente faz um acesso de subclávia ou de jugular, o catéter vem para essa mesma posição, tá? Então, a gente funcionou um acesso periférico, né? Uma veia periférica, não é um acesso periférico. A gente funcionou uma veia periférica para ter um acesso profundo, um acesso central, um acesso profundo, um acesso central, perdão, tá? Vou corrigir. A gente funcionou uma veia periférica para ter um acesso central, tá? Não é um acesso profundo. Quando eu vou usar essa PIC? Pacientes em uso de drogas vasoativas, fazendo antibióticos por longo tempo. NPT. O que é NPT? Nutrição parenteral. É aquela dieta que vem pela veia, tá? Oral, boca. Enteral é quando eu tô com uma sonda, que a gente falou semana passada, e vem a dieta pela sonda direto no estômago e intestino, então é dieta enteral, e a dieta parenteral. Parenteral é quando vem pela veia. E soluções hipertônicas. Então, solução normal é hidratação, reposição volêmica. Contraindicação, doente renal crônico, e normalmente eles têm difícil, eles já usaram muito para como via de acesso para diálise, né? Tem muitos vasos obstruídos, então é um paciente que é contraindicado a realização dessa PIC. Vai mostrar aqui a apresentação do catéter. Ele é um catéter mais longo, vai mostrar tudo. Ó, ele tem um catéter aqui, ó, ele é enorme, porque até chegar lá, depois vem com seringa, com guia, ó, o catéter em si, como ele é longo. Aí são os fixadores, conector, para a gente conectar o soro. E aí é para poder a gente fazer a transfixação, para transfixar o vaso. É o guia, quando você passa, para depois você passar a sonda. A sonda não, o catéter. Ó, conector. Ele confirmou tudo direitinho, ó, para ver se passa tudo certinho. Ele testa tudo antes de começar o procedimento. Esse é o correto. Porque às vezes você está lá na hora do procedimento, falta alguma coisa e aí você tem que sair correndo para fazer. Ele está mostrando lá, você vai testando, o guia está lá, você vai puxando e vai saindo.
Vai jogando um sorinho para ativar a camada hidrofílica. Ó, o paciente já está todo feita a asepsia, antisepsia, já colocou o campo estéreo, puncionou com o introdutor, que vai pegar o vaso periférico ali, ó, entrando dentro do vaso. Vai ficar aquela parte plástica lá onde vai passar, ó, tem uma parte com agulha, depois a gente tira a parte da agulha. Ó, tirou a agulha. Vai passar o catéter, tá o guia dentro, que deixa ele mais firme. E você vai introduzindo, depois você vai fechar ali. Colocou, chegou até a marcação, ativou de novo ali a camada e vai retirar o mandril para esse pertuito ficar livre, ó. Ele vai puxar o mandril agora. Mandril ou guia, tá? A gente pode chamar de guia também. E vai fazer um curativo para realizar o fim do procedimento. Esse curativo auxilia na fixação, tá? Desse tipo de acesso. Vai usar um tegaderme, que é aquele primeiro curativo que a gente viu lá no acesso periférico, que eu falei que ele é bom porque a gente consegue visualizar se tem infecção ali no sítio de punção. Um outro tipo de acesso é o portoquete. Portoquete é um acesso venoso central que ele fica implantado na pele. Ó, vocês veem no esquema que ele tem parece uma bolsinha, né? Que é onde a gente vai introduzir a agulha para realizar a infusão da medicação. E aqui, ó, na paciente como fica, tá? A gente usa para fazer quimioterapia nos nossos doentes, são doentes muito espoliados, né? O paciente, às vezes, tem muita reação pelo quimioterápico, né? Faz flebite, né? Perde o acesso, tem acesso ruim. Então, fica ali fixo, aí você usa, faz o acesso, funciona. Normalmente, eles fazem efeito subclávia nesses doentes. E você deixa 7 dias sem manuseio. Após 7 dias, que já começa aquele processo de fixação, que você não vai ter mobilização do catéter lá dentro, você começa a introduzir o quimioterápico. Vem com a agulha e punciona, né? Aí aqui tem um local onde você palpa, que é o que está aqui nessa moça. Você vem com a agulha, introduz ali e faz o quimioterápico. Vantagem, você não precisa ficar puncionando esse doente toda hora, né? Aquela punção fica ali. E tem menos chance de infecção, porque se eles olharem, ó, não tem porta de entrada mais. Fechou, cicatrizou ali, você só vai fazer aquela asepsia, puncionar e tirar. Né? Fazer só aquela injeção ali e retirar. Você não fica fazendo acesso venoso, entrando dentro do vaso toda hora, tá? Então, é usado para pacientes oncológicos. Acesso venoso central, né? Que é o foco, que é um procedimento que eu volto a falar, é um procedimento médico, tá? Não é um procedimento de cirurgião, né? Às vezes nós cirurgiões somos mais chamados, mas é um procedimento que todo o médico deve saber, tá? Até do que faz isso todo dia, até aquele que eu fiz poucas vezes, mas eu sei fazer, tem que saber fazer, porque numa emergência, você precisa de puncionar um doente, você vai ficar procurando, ligando para alguém ir lá puncionar, seu doente morrendo na sua frente, então a gente tem que saber fazer um acesso venoso central, tá? Indicação de catéter venoso central, catéter de hemodiálise, o paciente tem indicação de hemodiálise, então você vai possuir um catéter para a realização dessa hemodiálise. Você faz acesso venoso profundo para passar marca-passo, seja ele provisório ou permanente, tá? Normalmente funciona também subclávia, da mesma forma que o portoquete. Na hemodiálise, eles utilizam muito femoral,
mas utilizam jugular também, subclávio quando necessário, mas o mais comum é femoral. O marca-passo normalmente é subclávia, tá? Eu passo às vezes o paciente chega lá com uma arritmia, uma bradicardia, precisa de um marca-passo. Às vezes você não tem como fazer um marca-passo permanente naquele momento, você passa um provisório, faz a punção e passa o provisório. Catéter de artéria pulmonar é o catéter de Swan-Ganz, que a gente vai fazer medir pressão venosa central. E catéter venoso central, que é o que vai ser o nosso foco na próxima aula. Então, aqui, ó, marca-passo. Esse aqui é o marca-passo temporário, tá? O doente está precisando naquele momento, não foi feito permanente. Catéter de Swan-Ganz, né? É o catéter, vai lá na artéria pulmonar, vai medir a pressão lá na artéria pulmonar. Para colocar filtro de veia cava, na hemodinâmica utiliza, né? Quando você vai fazer um paciente, ele tem trombo, né? E você vai fazer, principalmente nas ilíacas femorais, você quer colocar um filtro ali para esse trombo não sair, esse paciente não fazer uma embolia pulmonar, um infarto agudo do miocárdio, um AVC por trombo, né? Ou uma isquemia mesentérica por trombo. Então, você coloca ali um filtro de veia cava e você faz uma punção, normalmente femoral, e você vai guiando, né, esse filtro até a veia cava e coloca lá para evitar essa mobilização, ou se mobilizar, né, ficar retido ali no filtro. Ó, filtro posicionado, liberação, ele abre, e o filtro bloqueando um trombo. Então, é a sequência. Você chega com ele lá fechadinho, ele vai abrir dentro do vaso e depois, quando chega o trombo lá, faz. Pacientes portadores de neoplasia pélvica, né? Tumor de endométrio, tumor de colo de útero, são pacientes que têm uma tendência maior a fazer trombose venosa paraneoplásica, né? Por causa do tumor. Então, às vezes, é um doente que, às vezes, uma abordagem cirúrgica ou a própria tratamento de quimioterapia, ela vai colocar um filtro de veia cava ali para impedir que no tratamento, na evolução desse tratamento, ela evolua com uma trombose, seja ela pulmonar, cardíaca, cerebral ou intestinal, tá? Tá dando para entender? Hoje vocês estão muito caladinhos. Semana passada vocês falaram mais. Tá indo tranquilo? Tá ficando claro? Vocês estão com dúvida? Hoje eu tentei tentar trazer mais ilustração, vídeo, para ficar mais fácil, tá? É muita novidade, mas assim, essa parte de acesso venoso profundo, a gente vai ter uma próxima aula, tá? Porque é uma coisa muito importante. Então, eu vou falar com vocês desde o termo de consentimento, quando você vai falar com o seu doente o que ele vai fazer, quais são as complicações, né? Que eu tenho que podem acontecer para eu realizar um acesso desse. Isso aqui é lindo e maravilhoso olhando na foto, tudo certo? Não é que seja uma coisa extremamente difícil, não, né? Mas existem complicações associadas a esse procedimento. Então, a gente vai falar disso também na próxima aula. Eu achei que, como vocês são de período mais baixo, acho que vocês têm que já começar a familiarizar. E aí, como semana passada a gente teve aquela dificuldade de entender, hoje eu tentei fazer uma aula mais curta, né, em conteúdo, mais explicativa e falando bem devagarzinho, para vocês entenderem bem, né, para vocês gostarem da aula. E o catéter venoso central. O catéter venoso central é esse que eu vou usar para fazer medicação, eu vou hidratar o meu doente. Não é a minha primeira escolha, mas se houve a necessidade de puncionar um acesso venoso central, eu vou fazer por ali hidratação. Eu vou fazer hemoconcentrado. O que são os hemoconcentrados? Plasma, plaqueta, concentrado de hemácia, crioprecipitados, o que o meu doente precisar. Antibiótico, aquela NPT que a gente ouviu falando lá na PIC, eu posso fazer a nutrição parenteral no meu doente
pelo acesso venoso central, tá? Eu vou fazer as aminas vasoativas, eu vou fazer noradrenalina, vou fazer dobuta, o que tiver de fazer, que for necessário para o nosso doente, através deste acesso venoso central. Indicação para eu fazer o catéter venoso central. Falha de acesso. E é muito comum. Ah, meu doente não tem condições de ter outro acesso. Periférico, toda hora rompe a veia, estoura, né? A palavra mais comum da gente usar é que estoura a veia, né? Estourou a veia, então não tem como, tá cheio de hematoma e eu preciso de um acesso. Meu paciente tem que fazer, sei lá, 10 dias de antibiótico e ele não tem veia. Então, o que eu vou fazer? Acesso venoso central. Medicações, essas que eu falei, algumas medicações fazem, por exemplo, paciente que tem um potássio baixo, eu tenho que fazer reposição de potássio. O potássio no vaso, ele irrita se você fizer direto, rápido. A gente normalmente faz em bomba de infusão, que faz uma infusão mais lenta, mas às vezes você precisa acelerar esse tempo. Então, o acesso venoso central, o paciente sente menos desconforto para fazer reposição de potássio, né? Então, tem algumas medicações que vocês vão aprendendo ao longo do tempo aí, que a gente precisa, que são indicações para realizar o cateterismo venoso central. Monitorização é aquele catéter de Swan-Ganz, é uma das formas de monitorização. Eu posso medir PVC, que é a pressão venosa central, que eu vou saber se meu paciente está bem hidratado, se ele está euvolêmico, a volemia está boa, ou se ele está hipovolêmico, se a volemia está baixa, tá? Então, eu vou controlar através dessa PVC. Então, são formas de monitorização. Expansão volêmica, eu vou fazer volume, né? O paciente está desidratado, eu preciso hidratar. Hidratar não é a melhor forma, mas é uma das, né? Então, assim, expansão volêmica não é a escolha, por isso que eu coloquei riscado. Quando eu quero fazer expansão volêmica do meu doente, eu faço um acesso periférico, que ele é mais curto, aquele gel, que então ele infunde com maior velocidade. Aí é física que a gente teve lá no colégio, né? O catéter de acesso venoso central, ele é longo, então ele demora mais, né? Então a velocidade nele é menor. O outro catéter é curto, quando eu quero fazer a expansão volêmica, então eu uso o catéter venoso periférico. Aí eu não tenho condições de acesso periférico, aí eu faço por aí. Por isso que eu coloquei que é indicação, mas está arriscadinho. Não é indicação absoluta, tá? Absoluta, nenhuma. Contraindicação, quer dizer, aqui agora. Lá é indicação absoluta. Contraindicação absoluta, nenhuma. Nem hoje, porque a gente tem... se eu funcionar de primeira vez um paciente discrásico, for direto no vaso, não sangrar nada, ótimo, não teve problema nenhum. O problema é se eu ficar tentando funcionar, transfixando o vaso, fazer hematoma. Mas como hoje eu tenho ultrassom também, eu consigo ver o vaso e ver transfixando o vaso, então essas contraindicações relativas aí vão à terra, tá? Então, antes a gente colocava aqui, contraindicação relativa é coagulopatias, quando eu tenho menos de 50 mil plaquetas e, teoricamente, total, contraindicação total, quando tem menos de 20 mil e o NR maior que 1,5, 3,5, cai naquela do 20 mil aí. Quando tem 20 mil e mais de 3,5, a gente faz dissecção venosa nesse doente. É mais seguro, tá? Mas são contraindicações relativas. Lesão de pele, infecção ou queimaduras. Você procura um sítio onde você não tenha nem a lesão de pele, nem a queimadura. Mas se não tiver em lugar nenhum, eu não funciono? Funciona, tá? Meu paciente é um grande queimado e todas as áreas de acesso venoso profundo, jugular, subclave, femoral, tá tudo queimado. E eu preciso fazer um acesso venoso central nesse doente. Eu não deixo de... por isso que é a indicação, contraindicação relativa. Eu não vou deixar de funcionar porque está queimado naquele lugar, tá? Eu vou ter que ter uma vigilância maior nesse local de punção desse doente, tá bom? Quais são os sítios de punção?
O primeiro que a gente vai falar é a jugular interna, tá? A anatomia tá aqui para vocês lembrarem a posição, pescoço estendido e onde ela passa. É de fácil acesso, tá? Fácil de encontrar, fácil visualização. É compressível. Por que compressível, Aline? Por quê? Se faz um hematoma, se eu entro dentro da artéria carótida, eu vou fazer uma compressão ali e eu vou controlar esse hematoma. Eu não vou deixar com que ele expanda, tá? Então, é fácil de eu controlar uma complicação, tá? É indicado para médicos inexperientes, porque ele tem vantagens de ser mais acessível, me permitir comprimir e menos chances de fazer pneumotórax, que é uma complicação associada ao acesso venoso central. Não tem nenhuma desvantagem nessa sítio de punção. Já a subclávia, que a grande maioria das pessoas acham muito mais fácil que a jugular. Há um tempo eu fazia também com mais subclávia, porque quem me ensinou achava mais fácil. Às vezes você se espelha, a grande maioria das vezes você se espelha em quem te ensinou. Então, como eu aprendi a fazer subclave inicialmente, eu achava muito mais fácil. Depois que eu aprendi a pegar a jugular, dificilmente eu vou para a subclave. Vou para a subclave é só quando eu não consigo pegar. Ou então o paciente é aquele paciente, às vezes, muito obeso, tem um pescoço muito pequeno. Então, às vezes é difícil anatomicamente, tá? Para a gente funcionar, então vai para a subclave. Mas para quem está aprendendo, jugular é o melhor local. É melhor para cuidar, porque o paciente lá na subclave, na jugular, ele pode incomodar do catéter no pescoço. E na subclave, ele fica aqui embaixo, não atrapalha em movimentação nenhuma, nem de braço, nem de pescoço. Menos infecção, tem pouca variação anatômica, normalmente a posição anatômica correta, tá aqui a foto para vocês. Mas qual é a desvantagem dele? Se eu entrar na artéria, se eu fizer um hematoma que está em expansão, eu não tenho como comprimir, porque ela está embaixo da clavícula ali, tá? Eu não tenho como comprimir esse vaso e fazer hemostasia. E a complicação pulmonar que é mais comum é o pneumotórax, pode ser simples ou hipertensivo. Hipertensivo é quando causa repercussão hemodinâmica, vai causar desvio de mediastina e vai fazer hipotensão, bradicardia, tá? Então, esse paciente pode ter complicação relacionada à parte pulmonar. Além do pneumotórax, o simples ou hipertensivo, quais são as outras complicações pulmonares? Eu posso ter um hemotórax, quando sai sangue lá para dentro, eu transfixei o vaso, e pode ter quilotórax, né? São as complicações comuns na punção de subclávia. Sítio de punção, mas se perguntarem você qual a complicação que tem na punção de subclávia, é pneumotórax, está relacionada à parte pulmonar. Sítio de punção veia femoral, é compressível da mesma forma que a jugular, é rápido, não tem risco de hemotórax e pneumotórax, mas qual é a desvantagem? Tem duas desvantagens importantíssimas. A gente está próxima da região geniturinária. Então, ali há uma quantidade de bactérias que são comuns daquela flora ali, são enormes. Então, se você está pegando um acesso a um vaso profundo, então você está fazendo, né? Você está entrando, está fazendo um procedimento invasivo. Então, você pode carrear a bactéria ali para dentro e fazer infecção. Então, pela localização, é mais propício a fazer infecção. E pode fazer trombose da veia femoral. É mais comum quando a gente funciona, que lá na jugular. Então, vocês viram que dos três que a gente viu, o melhor é jugular. Quer aprender? Jugular, tá? Complicação imediata, punção de artéria, formação de hematoma, ó, tá vendo que tá edemaciado aqui, ó, cresceu. Esse hematoma, ele pode comprimir a via aérea e o paciente entrar em insuficiência respiratória aguda, tá? Então tem que tomar cuidado. Pneumotórax, ó, vocês vão ver aqui, vocês que estão no primeiro período lá, que não viram isso ainda.
Pneumotórax é ar na cavidade torácica, livre, e gera o colapso do pulmão naquele lado. Vocês percebem a diferença do pulmão direito para o pulmão esquerdo? Que o pulmão direito está tudo preso? Hein? Vocês viram que aqui está tudo preto? Diferente do lado esquerdo? Sim, professora. Então, esse lado preto aí é ar dentro da cavidade, é um pneumotórax, tá? Que foi feito por punção. Porque quando eu vou puncionar a subclávia do meu doente, ó, eu entro aqui, abaixo da clavícula, ali perto da primeira costela. Então, eu perfuro a pleura no ápice do pulmão. Então, vai encher de ar. E aí, depois vai chamar o cirurgião para poder drenar esse tórax. A gente tem que tirar esse ar para o pulmão reexpandir, tá? A gente vai ter uma aula de drenagem torácica, toracocentese, que vocês vão ver como a gente vai fazer esse procedimento aí, né? Que uma das indicações de toracostomia com drenagem cerul d'água, né? Que é a drenagem torácica, é o pneumotórax por punção. Hemotórax, ao próximo. Hemotórax, quilotórax e hidrotórax. Quilotórax é quando eu faço lesão dos vasos linfáticos, tá? Então, quando eu tenho linfa na minha cavidade torácica, eu tenho quilotórax. Quando eu tenho sangue, hemotórax. E quando eu tenho soro, hidrotórax. Às vezes eu puncionei, acho que tá lá dentro e começo a correr o soro lá dentro do acesso. E tá caindo lá dentro do pulmão do doente, tá? Então, é hemotórax, quilotórax e hidrotórax. Quilotórax é linfa, tá? É vaso linfático. Você faz lesão do vaso linfático, né? E a linfa vai cair dentro do tórax. Chama-se quilotórax. Aí vocês vão ver, ó, que aqui é do lado esquerdo, ó. É diferente do lado direito, que você vê a cúpula direitinho aqui, o seio costofrênico do lado direito. Do lado esquerdo você não vê o seio costofrênico, tá esbranquiçado. Então tem líquido ali dentro, tá? Então, às vezes eu faço drenagem torácica ou faço só uma toracocentese, tá? Arritmia. Por que faz arritmia num doente que eu passo um acesso venoso central? Eu vou introduzir o catéter, né? E ele tem um guia. Esse catéter vai lá dentro do ventrículo. E aí vai causar arritmia cardíaca. Então, a gente vai fazer uma mensuração antes de realizar o procedimento. Normalmente, não é só arterial, pode ser venoso, tá? O que gera o hemotórax, no caso de punção, tá? Tem outras causas de hemotórax. Mas por punção, você pode transfixar, lesar tanto a veia como a artéria, tá? Normalmente é veia mesmo, porque você vai tentar funcionar, ultrapassa ela, faz várias funções, então normalmente é a veia, mas pode ser arterial também, tá? Pode ser ambos. Embolia, tá? Você vai puncionar, é aquela, lembra que a gente falou lá da subclávia? Quando você faz a punção, ele fica mais propício para formar um êmbolo. Esse êmbolo vai deslocar, ou às vezes na hora da punção, o paciente já tinha um êmbolo. Quando você punciona, você empurra esse êmbolo e ele vai migrar dentro dentro da corrente sanguínea. E pode parar lá no pulmão, gerando embolia pulmonar, e pode no cérebro, no coração ou no intestino. Eu já vi uma doente que ela fez um AVC, fez uma punção de femoral, já era idosa, obesa, diabética, e aí fez uma punção de femoral. Nessa punção de femoral, o que a gente acredita que fez? Mobilizou esse êmbolo e o êmbolo caiu na corrente sanguínea e fez um AVC. O paciente rebaixou o nível de consciência, desorientou e na TC tinha imagem de
AVC isquêmico, tá? E foi logo após a punção, por isso que leva a gente a crer que tenha sido do ato da punção. Então, vocês viram que é ótimo, mas existem complicações associadas. Então, eu vou mostrar na próxima aula para vocês como faz essa punção, tá? Direitinho. A técnica, vou repetir essas indicações, as contraindicações, tudo direitinho para vocês entenderem. Vou mostrar o vídeo funcionando, tá? Vou ver se eu consigo o vídeo dos três tipos de punção para vocês visualizarem, tá? Como é uma punção de jugular, como é uma punção de subclávia e como é uma punção de femoral, tá? Gostaram? Dúvidas? Perguntas? Que bom que vocês gostaram. Não, plasma pode passar pelo acesso venoso periférico. Vou voltar lá para você ver. Vou colocar, compartilhar aqui. Se você quiser tirar uma foto da última. Aqui, vão colocando a presença para mim, por favor, meus amores. Aí o nome do livro, tá? Para quem perguntou. Professora, Oi, amor. você vai postar essas aulas em Eu algum lugar? vou colocar no YouTube para vocês. Eu vou até mandar para ela agora, essa de hoje, e ver se ela já consegue colocar para mim até amanhã ou máximo quinta-feira, sem falta, as duas, tá? Porque ela não conseguiu, porque eu fico meio enrolada por causa de tempo para poder fazer isso. E aí eu vou mandar agora para ver se ela já consegue, tá? E aí, Tá bom, e esse endereço é o seu mesmo que a gente procura? Do YouTube? isso, do YouTube. Tá. Não, vai colocar em fundamentos de cirurgia, tá? Joia. Obrigada, Bom, de professora. nada, meu amor. Professora, Oi, a senhora decidiu como é que vai ser o método de avaliação? vou fazer por presença. Tá bom, Ah, obrigada. não vou fazer prova, não. Todo mundo colocou a presença? E sim. Professor, Oi. será que nenhum dia dá para marcar um presencial para a gente pelo menos ver os equipamentos, não? Então, a gente tá com porque vocês são muitos, né? A gente ainda não conseguiu colocar as optativas com aula presencial, mas a gente está tentando, tá? Porque tem a outra professora de cirúrgica, que é a professora Lucineide, também, a nossa atividade realmente é mais prática. E aí a gente está tentando ver se a gente consegue fazer, se libera na coordenação para poder a gente poder levar vocês lá no laboratório de habilidades e fazer algumas atividades, tá? Mas A assim, gente pode, tendo uma resposta positiva, eu falo para vocês. A princípio, dividir a turma em 4, alguma coisa assim. ainda não está podendo, né? E vocês são muitos, né, na turma de optativa. E são muitas optativas, mas a gente está tentando, tá? Porque como voltou a aula presencial, para ver se a gente faz pelo menos algumas aulas presenciais com vocês. Mas eu vou tentar, tá? Prometo. Tá liberado quem já assinou a presença. Um beijo. Até a próxima semana, tá? Vocês tendo alguma dúvida, quiser falar comigo, só me mandar mensagem, tá? Falei com a Ingrid aí que ela me cobrou, falei que estava devendo ela a aula, mas eu já vou ver agora mesmo para mandar aula para a menina para ajeitar tudo para vocês. E aviso por ela, tá? O link direitinho para vocês acessarem. Vou esperar. Quem quiser saindo, pode saindo. Eu vou esperar o pessoal terminar de assinar a presença. Um beijo e até semana que vem.